Graça e paz, tudo bem? Você está bem? Você já abençoou a pessoa que está do seu lado? Amém? Você vai ver que eu sempre vou falar isso, porque nós aprendemos que prosperar é crescer em todas as áreas. Nós aprendemos que prosperar é transbordar na vida do outro. Então nós temos que exercitar a prosperidade, amém? Você que está em casa também, você pode abençoar quem está aí do seu lado. Se quem sabe não tem ninguém do lado, então manda um WhatsApp depois do culto, fala assim, olha, eu te abençoo, eu profetizo a vitória sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Nós estamos aí no quarto dia, né, na quarta semana aí, e só tem acontecido bênçãos. Nós só temos visto Deus trabalhar na vida das pessoas. Nós só temos visto Deus operar, Deus fazer milagres acontecerem. Mas isso não é porque fulano ou ciclano ou beltrano é melhor que o outro, não. É porque nós estamos aprendendo a usar a nossa fé. Estamos aprendendo a usar aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é Jesus. Né? Quando eu falo usar, eu estou falando no bom sentido, é usando a autoridade que está sobre o nome de Jesus para nos favorecer, para nos abençoar, para alcançar aquilo que você precisa, né? E também para te levar a um nível de adoração a Deus fora do comum, um nível extraordinário. Querido, quem quiser trazer a chave, colocar aqui, pode trazer, que no final nós vamos orar por essas chaves. Se quem não trouxe quiser colocar, pode colocar. Nós vamos abençoar. Hoje o tema é cura, né? O tema dessa semana é cura. Quem aqui nunca precisou de ser curado de alguma coisa? Né? Já pegou uma gripe, pegou uma pneumonia, pegou alguma coisa, algo aconteceu e você precisou de uma gripe. Precisou de uma cura. De uma gripe não, né? Você precisou de uma cura. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico ele tem resistência a muitas coisas, mas a algumas coisas ele ainda não tem essa resistência. Né? Então, da mesma forma, na vida espiritual, nós temos resistência a algumas coisas, mas em alguns níveis nós ainda não chegamos, algumas coisas nós ainda não alcançamos. Então, nós precisamos alcançar cura. A cura ela vai acontecer, né, de várias formas, ela pode vir de várias formas na nossa vida. Existe a forma natural, que é Deus colocando e dotando de sabedoria aos homens, às pessoas, e aí, né, você vai a um médico. Hoje eu fui levar meu pai no médico, já aproveitei e fiz vamos dizer, um adendo na consulta lá, mostrei meus exames para ele, ele já falou, pode marcar um exame lá com uma consulta com outro médico lá, que você precisa conversar com ele. E aí eu fui lá, por quê? Porque Deus deixou pessoas justamente com capacidades nas devidas áreas, e uma delas é a medicina. Então nós temos à nossa disposição os médicos que podem nos auxiliar. Só que nós também temos algo chamado fé, que vai além do que aquilo que os médicos estudaram. Vai além daquilo que os médicos têm capacidade de entender ou pensar. E aí entra no inatingível, na questão do invisível. Onde Deus ele fala assim, olha, eu dei sabedoria para ele, mas vai ter algumas coisas que ele não vai dar conta. Que aí você realmente vai ter que recorrer a mim. Realmente você vai ter que chegar até mim para que eu possa te auxiliar, para que eu possa realmente resolver o teu problema. E hoje nós vamos conversar sobre alguns desses pontos, algumas áreas dessas. Mas eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 8, no versículo 2. Por que eu estou trazendo esses pontos? Pelo seguinte, minha mãe conta uma história, né, real. Quando eu tinha alguns meses de vida, né, foi acometido de uma doença que ninguém soube dizer o que era. Ninguém soube saber o que era que estava acontecendo, mas que eu fui adoecendo, até chegar a um ponto que o médico falou assim, olha, é só levar para casa e esperar morrer que não tem o que fazer mais. E nessa época ela ainda não conhecia Deus, não ia à igreja, pelo contrário, né, não tinha nenhum conhecimento. Mas a minha avó, nessa época, hoje ela é falecida, mas nessa época ela ia na igreja, ela tinha se convertido, e ela falou para minha mãe assim, olha, você crê que Deus pode curar? E aí ela falou assim, olha, eu estou acreditando em qualquer coisa. Porque quando nós chegamos em um ponto na nossa vida, seja em qualquer área que for, independente da situação que for, se você precisa de algo resolvido, você começa a acreditar em tudo que fala, você vai acreditar em qualquer conselho que derem, porque você quer ver aquela situação resolvida. E ela, da mesma forma, falou a mesma coisa. Não, eu acredito. Eu falei, então vamos lá, vamos levar ele lá na igreja, o pastor vai orar e Deus vai fazer a obra. Isso é algo muito importante. Às vezes nós olhamos para as pessoas, porque às vezes a pessoa tem uma unção e a pessoa tem uma fé, e a gente começa a endeusar as pessoas, né? Achando que é a pessoa que vai fazer alguma coisa, e não é. A pessoa ela é um instrumento para que Deus possa usar aquela pessoa.
né? Então, não podemos endeusar as pessoas. Só estou trazendo esse adendo porque tem gente que se apega a uma pessoa e vai só naquela pessoa. Não, porque fulano tem que orar para mim, porque o pastor tem que orar para mim, o líder tem que orar por mim, sendo que você também tem a mesma autoridade de chegar diante de Deus e pedir a mesma coisa, né? Então, voltando lá, e aí a minha mãe me levou lá e o pastor perguntou uma coisa para ela. Dona Ivone, a senhora tem fé? A senhora acredita que Deus pode fazer? E ela falou assim, eu acredito, eu creio. E o pastor mesmo assim falou para ela, olha, mesmo que você não acredite, eu tenho fé que Deus pode curar o teu filho. E aí o pastor fez uma breve oração, uma oração curta. A minha mãe fala que naquele dia, no mesmo momento, o pastor estava orando, disse que eu fui começando a me mexer, comecei a ficar mais corado. Ela conta, né, como é que eu estava, disse que estava horrível. Meu pai uma vez estava detalhando isso para mim, e eu falei assim, nossa, estava feio mesmo, né? E realmente estava muito mal. E aí disse que na hora, a questão foi instantânea, né? Deus começou a operar e eu comecei a melhorar. E aí ela levou no médico que tinha consultado, ela perguntou o que ela tinha feito e ela falou assim, olha, eu não fiz nada, mas Deus fez tudo o que foi necessário. E aí o médico falou assim, vocês acreditam nisso? Ela só respondeu para ele, bom, o senhor está vendo. Querido, eu estou dizendo isso para você por quê? Porque Deus ele pode fazer qualquer coisa. Deus ele pode operar qualquer milagre, seja na vida financeira, seja na vida pessoal, sentimental, seja na tua vida física, na tua saúde, Deus pode operar qualquer coisa. A única coisa que eu e você precisamos fazer é acreditar no que Ele pode fazer. E mesmo quando você não acredita, Ele pode fazer, porque se alguém tiver fé e orando por você, Ele pode fazer. Porque Deus responde uma oração de fé. Deus pode fazer algo acontecer através de alguém. Lembra daqueles 4 amigos que descem uma pessoa pelo telhado porque ele não tinha condições de descer? Quem sabe a Bíblia não fala que o homem estava consciente ou inconsciente, mas subentende-se que ele estava inconsciente ou pelo menos impossibilitado de falar com Jesus. E através da fé daqueles quatro amigos, eles conseguiram alcançar o quê? A cura para aquele rapaz. Então você pode conquistar uma cura para a sua família, você pode conquistar algo para o seu filho, para a sua filha, para a sua mãe. Você pode, através da sua fé, alcançar o inalcançável através do poder de Deus. Vamos lá para Mateus 8, 2. Nós vamos ler o 2 e o 3. Diz assim, quando ele desceu do monte, está falando de Jesus, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, sim, quero ser curado. E ficou imediatamente curado daquela lepra. Querido, quando a gente começa a falar de lepra, naquela época era uma doença incurável, era uma doença que não tinha condições nenhuma de ser curada. É como você pegar uma doença hoje em dia, assim, impossível, que não tenha nenhuma cura. Só que qual que era o problema da lepra? O problema da lepra era o seguinte, que ela não tendo cura, ela ainda fazia com que a pessoa ela tivesse um isolamento social, porque ela era uma doença social. Como nós estamos tendo coronavírus agora nesse momento de pandemia. Então ela era uma doença social, onde ela era passada para outra pessoa se houvesse um toque, se houvesse um relacionamento, digamos, de um copo, de você encostar na pessoa, você podia ficar doente. Então qual era a recomendação para aquelas pessoas? A recomendação era o seguinte, olha, ela foi detectada com lepra, era dado um atestado para ela dessa doença, e ela era obrigada a sair de perto das pessoas, do convívio social, a morar em um outro lugar, porque ela não podia ter contato com ninguém. Então a gente vê que não era só uma doença física, mas era uma doença social, a qual ela acometia a pessoa de um isolamento total. Ela não podia mais nada. Pensa só uma cena, você vendo alguém chegando em casa, e esse alguém chega e fala assim, olha, mãe ou esposo ou esposa, fui diagnosticado com lepra, estou indo embora, nunca mais vou poder te ver. Pensa o impacto que isso gerava na pessoa, não só físico por causa da doença em si, mas o impacto psicológico e de tantas outras formas. Então essa era o cenário. Hoje a lepra ela tem cura, né? A hanseníase que nós conhecemos, ela tem cura. E aí tantas outras doenças hoje que nós sabemos que a medicina já alcançou a cura, já descobriu vacinas, remédios, tratamentos e podem ser curadas. Aí eu te faço uma pergunta. Uma doença que tem a cura, pode levar alguém à morte? Pode ou não pode? Uma doença que tem a cura, pode levar alguém à morte?
Pode? Claro que pode. Claro que pode. Como que uma doença que tem cura pode levar à morte? Vamos trazer a mesma doença, a lepra, para os dias de hoje. Nós pegamos uma outra pessoa que tem lepra. Ela descobriu que pegou hanseníase, que tem essa doença. Mas ela não vai atrás de um médico, ela não vai atrás de um tratamento, ela não vai atrás de uma vacina, ela não vai atrás de nada. Ela simplesmente decide viver daquele jeito, e eu vou viver assim e vou morrer desse jeito. Ela pode morrer por causa da doença. Por quê? Porque ela não foi atrás, porque ela não foi buscar recursos. Uma outra forma, pensa em alguém que está num ambiente totalmente isolado de tudo e de todos. E ela descobre que tem um problema de uma doença muito simples. Quem sabe que pode ser curada assim muito rapidamente com uma vacina. Mas ela está num ambiente que realmente não tem como ela ter acesso a um médico, a uma vacina, a qualquer outra coisa. Então também ela pode ser acometida de uma morte por causa do quê? Porque ela não tem condições, porque ela está afastada, ela não tem condições de buscar uma cura. Então a gente entende o quê? Que também podemos morrer por situações ou por doenças que têm cura, que quem sabe são facilmente tratáveis, mas podemos morrer por elas. Se a gente parar para olhar para a nossa geração hoje, a geração que nós estamos vivendo hoje, no nosso século, na nossa década, no nosso momento, existem muitas pessoas que estão morrendo de muitas doenças, que podem ser muito facilmente curadas. E quando eu falo de doença, eu não estou falando de Zika vírus, coronavírus, não estou falando disso aí não. Eu estou falando de algo muito mais simples. Quando eu falo simples, eu estou dizendo assim que são muito mais simples de serem resolvidas, como depressão, uma traição, um abandono, tantas outras coisas que vão ferindo as pessoas, uma palavra que foi falada, e aí a pessoa interpretou, quem sabe de uma forma errada, ou quem sabe ela interpretou de forma certa mesmo, que foi falado para ferir, mas aquilo machucou ela de tal forma, que aquela alfinetada que foi dada, começou a gerar algo dentro dela. E a maioria, ou vamos dizer assim, todas as doenças, elas não começam de uma forma impactante. Elas começam em algo pequeno, elas começam numa coisa muito pequena. Eu lembro uma vez, eu tinha acho que uns 12 anos mais ou menos, e eu estava chegando em casa e tinha um tijolo no chão, só que eu não sabia que era um tijolo, tinha um plástico em cima dele, uma sacola, alguma coisa assim, eu não lembro bem o que era, e eu fui chutar a sacola. Só que quando eu chutei a sacola tinha um tijolo, parece aquelas pegadinhas, né, que vai chutar a bola cheia de areia, mas não era um tijolo. E aí fez uma pequena ferida no meu pé, uma coisa bem pequena. Na hora doeu, obviamente, né, porque bate no osso basicamente ali, mas deu aquela raspadinha e boa. Aí passou acho que uns 2 dias, começou a inflamar de um tal nível que eu não conseguia mais encostar o pé no chão. Eu não tinha mais condições de encostar o pé no chão. Porque inflamou muito, ao ponto de eu ter que ir no médico, meus pais terem que me levarem ao médico para fazer uma raspagem sobre aquilo ali, e todos os dias tinha que ir lá para fazer o curativo, fazer a limpeza até que aquilo viesse cicatrizar. Então na nossa vida espiritual acontece do mesmo jeito, muitas vezes tudo começa por causa de uma palavra, às vezes as coisas começam por causa de uma negligência, muitas vezes uma doença começa por uma ausência, mas sempre começa de uma coisa pequena. Sempre começa de uma palavra, começa de uma conversa, começa de um isolamento, começa de algo muito pequeno. Até que se torna uma doença quase que incurável. Em alguns casos se torna incurável porque a pessoa não vai atrás de uma solução, não vai atrás de um tratamento, de algo que venha resolver. E quantas pessoas na nossa geração hoje que estão morrendo porque não estão buscando um tratamento? Porque às vezes não tem mais condições psicológicas, físicas para ir até uma igreja, para chegar até a tua casa, para falar assim, querido, eu preciso que você me ajude, eu preciso de uma palavra para me salvar porque eu estou morrendo. Quantas pessoas que às vezes dentro da própria casa de muitos cristãos estão morrendo por causa da ausência e da negligência de pais, de mães, de irmãos, por causa de tantas coisas acontecendo, por causa de celular. Quantas famílias estão morrendo, estão ficando doentes, porque não tem mais uma conversa, não tem mais um diálogo, não tem mais uma interação. Tudo é por causa do dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso correr, eu preciso fazer. E aí muitos pais, muitas pessoas começam a correr tanto atrás do dinheiro,
Não, eu preciso dar uma boa qualidade de ensino para o meu filho, eu preciso comprar isso para ele, eu preciso fazer aquilo para ela, eu preciso fazer isso para minha esposa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que dar um conforto para minha família. Só que esquece que ao mesmo tempo que ele está conseguindo todas essas coisas, ele está gerando um vazio, ele está criando uma doença dentro da própria família. E ele não está percebendo, ela não está percebendo o quão ruim e o quão pior é essa doença do que uma falta ou uma ausência de uma coisa ou de outra. Nesse texto que nós lemos, Jesus faz algo muito interessante. Esse texto ele começa de uma forma já bem interessante. Ele fala assim, quando ele desceu no monte. Se a gente for analisar isso teologicamente, a gente olha o desceu do monte, já começa a mostrar Jesus entrando no mesmo nível, no sentido de, olha, estou olhando de você de olho a olho. Estou chegando no nível de vocês para ajudar vocês. E aí fala assim, e grandes multidões o seguiram. O texto fala que muita gente estava indo atrás de Jesus. Tinha muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. Só que quando você para pensar que tinham muitas e muitas pessoas, entra um outro personagem na história e fala assim, e um leproso, aproximando-se de Jesus. Quando o texto fala aproximando-se de Jesus, pensa em alguém assim, ó. Digamos que você quer ir em um lugar e você não quer que ninguém te veja nesse lugar. Você vai arrumar uma fantasia, uma capa, um boné, alguma coisa você vai fazer. Você vai tentar se adequar ao ambiente que você está andando. Se você está numa festa, você vai procurar entrar o mais parecido possível do ambiente da festa. Mas ele estava no meio de uma multidão. Então ele tinha que fazer de tudo para que as pessoas não enxergassem que ele era um leproso. Mas ele não tinha só essa dificuldade, porque alguma pessoa com lepra, ela não só demonstra fisicamente ou visualmente, mas ela demonstra também através do cheiro. E esse rapaz, ou essa pessoa, que fala um leproso, então entendemos que seria um homem, mas ele, o que ele faz? Ele entra no meio da multidão. Ele vai no meio das pessoas, mas ele vai lá não por ir, porque ele sabia que ele podia morrer naquele lugar. Ele sabia que na hora que ele entrasse no meio daquelas pessoas, se alguém desconfiasse que ele era um leproso, ele podia morrer apedrejado, eles podiam bater nele, eles podiam fazer qualquer coisa, porque ele não estava só... Tipo, nossa, um leproso, não. Ele podia encostar nas pessoas e as pessoas que tocassem nele ou que ele tocasse naquelas pessoas podiam também ficar doentes. Então ele não estava só fazendo algo assim, poxa vida, estou ruim, estou quase morrendo, preciso de uma cura. Não, ele estava colocando outras pessoas em perigo também. Logicamente, olhando, era isso que estava acontecendo. Mas ele não se deixou abater pela situação. Ele não se deixou enfraquecer porque tinha uma multidão e a dificuldade era grande. Pelo contrário, ele olhou aquela dificuldade, ele olhou tudo aquilo que tinha para passar, todas as barreiras, as pessoas. E aí ele olhou para aquilo, mas ele pensou, poxa vida, ou eu morro de lepra, ou eu morro, quem sabe, pela multidão, ou eu posso ser curado. Então eu tenho 25% de chance de viver. Mas uma das coisas vão ter que acontecer. Mas eu vou arriscar tudo que for preciso para falar com Jesus. Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia o que Jesus podia fazer. Ele sabia o que Jesus tinha feito na vida de outras pessoas. E ele pensou assim, cara, eu preciso falar com esse homem. Eu preciso resolver o meu problema. Eu preciso falar com ele para que ele possa ter compaixão de mim e me cure. Eu já vi ele fazendo outras coisas em outros lugares, então eu preciso falar com ele. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Não é porque Jesus não quer, não é porque Deus não quer, não é porque o mundo conspira contra ele, não é por causa disso, não. É porque muitas vezes nós olhamos as dificuldades e não temos a capacidade ou a coragem de enfrentar as barreiras, enfrentar os limites para chegar até Jesus. Muitas pessoas têm vergonha de vir na frente para falar assim, Jesus, eu quero entregar minha vida para você. Jesus, eu quero viver uma vida contigo. Muitos jovens hoje em dia parecem agentes secretos na escola. Eles só sabem que o jovem é crente, porque às vezes uma hora ou outra escapa uma foto no Instagram e ele é marcado e aí todo mundo fica sabendo. Às vezes lá no trabalho ninguém sabe que você é crente. Às vezes os teus vizinhos não sabem nem que você é cristão. Porque às vezes nós temos vergonha das acusações. Nós temos vergonha de ser apontados, de ser falado. Pensa só o que esse jovem passou, esse homem, não sei se era jovem ou homem, mas pensa o que ele passou quando ele entrou naquela multidão. O que podia ter acontecido com ele? Ele podia ter morrido lá no meio da galera. Se alguém desconfiasse, um leproso, pronto. Era só o que precisava. Todo mundo ia cair em cima dele. Iam jogar ele para fora da cidade. Iam fazer alguma coisa com ele. Iam expor ele de uma forma
horrível, apedrejar, quem sabe, porque eles não iam poder tocar. Mas ele não olhou para essa dificuldade. Ele decidiu correr o risco. Ele decidiu correr o risco. E as pessoas que querem prosperar, as pessoas que querem ser curadas, nós estamos falando sobre cura, mas se as pessoas que querem prosperar têm que passar pela barreira das acusações, das afrontas, do medo, pegar a coragem, enfiar no bolso e vamos embora. Por um simples motivo, porque todas as pessoas que chegam diante de Jesus não voltam vazias. Esse homem chega diante de Jesus, e algo que é muito interessante fala, e um leproso aproximando-se, então ele entra no meio da multidão. E esse entra no meio da multidão é algo que nos chama a atenção para uma coisa. Quero abrir esse parênteses para que a igreja ela possa cada dia mais crescer e amadurecer. Muitas pessoas não entram dentro de uma igreja hoje em dia, e eu estou falando de todas as igrejas. Muitas pessoas não entram dentro de uma igreja com medo de ser apedrejado e apontado pelas pessoas que estão lá dentro. Muitas pessoas não entram dentro de uma igreja porque um dia foram apedrejadas e foram espancadas dentro de uma igreja. Muitas pessoas foram expostas dentro de um ambiente e por isso elas não conseguem mais entrar lá ou elas têm medo de entrar lá. E Jesus nos mostra algo sensacional nesse texto. Que ele não está ali nem para acusar, nem para apontar, mas ele está ali para sarar. Ele está ali para alcançar e para mostrar o que é realmente um amor de verdade. E aí o texto continua e diz, adorou de joelhos e disse. Querido, tudo começa na adoração. Tudo começa em evidenciar a grandeza e a majestade de Deus. Tudo começa em humilhar-se diante do Senhor. Quando ele fala ajoelhou-se, ele está falando justamente numa posição de humilhação, numa posição de reconhecimento. Eu não mereço, eu preciso, não mereço, mas estou aqui para alcançar a tua misericórdia. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é compassivo, eu estou aqui porque eu vi o que o Senhor tem feito para tantas outras pessoas. E eu sou pior do que todas elas, mas eu preciso alcançar o teu favor. Querido, ele sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe que quem sabe você está com uma doença, ou tem alguém na tua casa que está passando um problema, ele sabe de todas essas coisas. Jesus já sabia, o Espírito Santo já tinha falado para Jesus quem era esse homem e o que ele tinha. E eu vou te mostrar o porquê que ele sabia. Mas Jesus já sabia. Mas Jesus estava esperando uma atitude de fé. Jesus estava esperando algo partir dele para que ele pudesse fazer, para que ele pudesse operar. Sabe o que Jesus espera para prosperar a tua vida na área da saúde que você precisa? É uma posição, é um posicionamento. É chegar diante dele e falar assim, olha Jesus, eu preciso disso. Se o Senhor puder, se for possível fazer isso por mim, faz. Mas eu preciso disso. Mas fazer isso realmente com o coração quebrantado, com o coração humilhado diante dele. Entendendo que não podia chegar perto de você. O meu pecado é tão ruim que eu não podia tocar em você. Que eu não podia nem chegar perto, mas eu estou aqui porque eu preciso de você. Querido, o nosso pecado nos afasta de Deus, mas ele nunca nos afastou Deus de nós. A prova desse texto é uma prova disso, porque Jesus, sabendo que ele tinha lepra, não foge do homem, ele não vai para longe do homem, mas pelo contrário, ele faz algo que leva todo mundo a pensar. Antes de falar sobre o que Jesus faz, nessa sequência, eu queria te lembrar de um personagem da palavra de Deus. 2 Reis 5:1 diz o seguinte, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele, herói de guerra, porém leproso. Sabe o que é interessante nesse texto? O interessante nesse texto é o seguinte, que Naamã era chefe de um exército. Ele era alguém de destaque, era alguém que realmente estava em um ambiente de destaque onde ele estava. Só que, mesmo ele tendo toda essa posição de destaque, mesmo sendo quem ele era, e a palavra diz assim que ele deu vitória à Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, tinha muito conceito, era um homem de destaque. Só que algo que aconteceu ali nesse texto, ele ficou bem demarcado isso daí, que mesmo ele sendo tudo isso, existe no final do texto uma palavra chamada porém. O texto fala, porém era leproso. Você está vendo que aquela doença apagou tudo o que ele tinha? Apagou toda a beleza e toda a pompa do que ele tinha oferecido à Síria, e todas as vitórias de guerra, e toda a pompa de ser um comandante.
tudo isso morreu. É como se tudo isso tivesse sido apagado através de uma palavra só. Mesmo mostrando todas as qualidades, tudo aquilo que ele tinha, o texto termina falando assim, porém, era leproso. Tinha tudo isso, era tudo isso que vocês viram ali, ó. Mas aí fala assim, olha, mas era leproso. Podia ter falado assim, olha, Naamã teve lepra e aí ele veio com todas essas qualidades, mas não. A lepra veio e apagou tudo. Muitas pessoas hoje em dia têm tido doenças físicas e também espirituais, que tem feito com que se apagasse toda uma história, se apagasse toda uma história de um ministério. Uma doença às vezes chamada prostituição, uma doença chamada às vezes droga, homossexualismo e tantas outras coisas. Promiscuidade. E aí entramos em vários critérios, em muitos outros problemas, mas doenças espirituais, doenças morais, doenças éticas, que por causa de uma atitude, por causa de uma ação, apaga-se todo um legado, apaga-se toda uma história, apaga-se todo um exemplo. E se nós voltarmos à palavra e lembrarmos do qual é a função de Satanás, a função dele é o quê? Ele não veio senão para matar, roubar e destruir. O papel do diabo é simplesmente colocar uma simples doença dentro de mim e de você. Uma doença espiritual que faça com que tudo que você fez até hoje seja apagado por causa de um erro, por causa de uma falha. Só que tudo isso, como eu falei agora há pouco, a doença, assim como uma doença natural, nada acontece de uma vez. Uma pessoa que descobre um câncer, ela não descobre o câncer, ele não começa grande, ele começa pequeno. Ele começa dando pequenos sinais, ele começa mostrando pequenas situações, pequenos sintomas, até que ele comece a crescer, a desenvolver, comece a dar problema em outros órgãos e a pessoa já começa a ficar debilitada, e até o ponto que ela não consegue mais viver sozinha. Precisa de alguém para cuidar. Mas mesmo tendo alguém para cuidar, existe um tratamento, existe uma forma de fazer. Às vezes tem gente morrendo dentro da própria casa, porque não tem cuidado, porque as pessoas não estão olhando para quem está lá dentro. E às vezes a pessoa já está demonstrando sinais, mas às vezes o que ela sabe só ouvir são palavras depreciativas. São palavras que jogam para baixo e não palavras que vão tratar, palavras que vão curar. Mostrar alguém que pode resolver o problema. Quem sabe lá na empresa tem alguém assim. E você está vendo aquela pessoa. Eu lembro um dia, eu trabalhei numa empresa chamada De Pascoal, que é uma empresa que mexe com carro, com suspensão. E tinha um casal lá que era impressionante. Os dois brigavam que nem gato e rato, assim. Mas se amavam os dois lá. E ela era desviada e ele também. E aí, às vezes, em alguns momentos, a gente parava para tomar café, e às vezes um vinha lá e começava a falar uma coisa, e o outro começava a falar outra. E aí Deus começava a me dar algumas palavras para falar com eles. Deus não te colocou onde você está só por colocar. Deus colocou você onde você está porque Ele quer usar para você para curar outras pessoas. Deus quer nos usar justamente no ambiente que nós estamos para transformar a vida de pessoas, para mostrar para elas que não é só pedrada, que não é só acusação, mas que tem alguém que pode transformar e amar. Pessoas precisam de cura. E nós somos as pessoas, somos os médicos que Deus tem usado para fazer isso. Ainda falando de Naamã, algo que nós conseguimos ver nesse texto é o seguinte. A lepra, ela é visível. Só que Naamã colocava toda a sua farda, colocava toda a sua vestimenta, e ele conseguia esconder aquilo que ele tinha. Ele conseguia encobrir toda a doença que ele possuía. Quem sabe só os mais chegados sabiam o problema que ele tinha. Mas dentro dele, ele sabia que ele tinha um problema. Dentro do coração dele, dentro do seu pensamento, dentro dos seus sentimentos, ele sabia que quando ele chegava em casa, quando ele tinha que trocar de roupa, quando ele tinha que se lavar, ele via todo o problema que tinha dentro dele. Ele conseguia enxergar toda a lepra que estava sobre o corpo dele. Hoje em dia, por que muitas pessoas estão morrendo de doenças que podem ser curadas? Porque elas escondem o problema que deveria ser exposto para poder ser ajudadas. Hoje eu fui num médico, e aí eu tive que levar os meus exames para ele. E se eu não tivesse exposto o exame para ele, não ia resolver nada. Eu ia falar o que eu sentia, eu ia falar aquilo que eu imaginava que era, os sintomas que eu possuía, mas ele precisava de uma base. Ele falou, não, eu preciso do teu exame de sangue para saber como você está. E se eu não pegasse o celular, ainda consegui, na hora eu estava sem impresso, e aí eu corri pela internet e descobri que dava para recuperar a senha, consegui a senha de novo e abri no laboratório pelo celular. E aí eu revelei ao médico qual era o resultado do exame. E a partir daquele resultado ele conseguiu me dar um diagnóstico e um tratamento.
Querido, hoje nós estamos falando só sobre cura. E hoje é a noite que você tem que chegar diante de Deus e falar assim: Deus, esse aqui é o resultado do meu exame. Eu fiz um autoexame, eu estou com esse e esse problema. Eu preciso que isso e isso seja resolvido. O Senhor pode me ajudar? Hoje é a noite de abrir o verbo para Jesus. Hoje é o momento que Deus preparou para que você possa ser curado nos seus sentimentos, no seu corpo, naquilo que for necessário ser curado. Quem sabe na sua mente, um bloqueio emocional, não sei o que aconteceu com você. Mas não interessa o que aconteceu com você. O que interessa é o que Jesus vai fazer por você. O que interessa é o que Ele já fez na cruz por nós. Isso é que importa. Não importa o tamanho do problema, a dificuldade ou o trauma que foi gerado, o que importa é que Ele pode resolver. Se você chegar diante dele e falar assim: olha, Jesus, eu preciso de ajuda. Chegar como esse homem falou: se quiseres, podes purificar-me. Tem alguns textos que dizem: pode me tornar limpo. Outros falam: pode curar-me. Mas independente do que cada texto fala, é sempre com o mesmo destino. É de fazer limpo de novo. É de trazer a essência, de fazer com que você seja o que Ele te chamou para fazer. Fazer você prosperar, fazer você crescer. A fé, ela salva. Querido, a nossa fé, ela nos salva. Quando nós falamos sobre prosperidade, nós falamos que nós podemos, prosperidade financeira, nós podemos alcançar tudo que nós quisermos financeiramente. Nós podemos ser ricos, podemos fazer qualquer coisa. Mas não adianta nada ser rico e ser doente. Não adianta ser rico e não ter paz. Não adianta ser rico e ir para o inferno. Não adianta nada. Só que a fé, ela pode fazer você alcançar qualquer coisa. Jesus falou assim: olha, pode me pedir qualquer coisa que eu vou fazer para você. Inclusive, pedir uma cura. Inclusive isso. Você pode pedir. Quando um homem ele chega e fala assim: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Dentro do coração de Jesus já estava a nossa cura. Dentro do coração de Jesus, quando ele estava lá na cruz. Porque, gente, quando ele toca nesse homem, e agora eu vou falar da questão do toque, a gente vai orar na sequência, mas quando Jesus toca no homem, Jesus não está só falando assim: ó, eu vou curar você. Tem um segredo no toque. Porque lembra que um leproso não pode ser tocado? Lembra que uma pessoa que está leprosa, ela não podia chegar em alguém e encostar nela, dar um abraço nela, nem relar nela, nem usar as roupas delas, ou o copo, ou os talheres, não podia fazer nada disso. E Jesus está fazendo algo ali muito interessante, ele está bagunçando a cabeça de todo mundo. Porque Deus, ele não é Deus de lógica, Deus, ele faz confundir a cabeça do homem para provar que ele é Deus. Quando você chega diante de um médico e fala para ele assim: olha, Jesus me curou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, na mente do médico ele olha: não tem como isso acontecer, é impossível de acontecer. Mas aí você olha assim: não, mas meu Deus não é Deus de lógica. Meu Deus é realmente um Deus que faz coisa impossível. Deus, ele bagunça todo o contexto só para provar que ele é Deus, só para mostrar que ele que fez. Por isso que às vezes nós chegamos em algumas circunstâncias que você chega e olha: cara, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, não tem outra alternativa, não tem remédio, não tem tratamento, não tem mais nada. Simplesmente para ele provar como ele é Deus na tua vida. Simplesmente para mostrar para as pessoas o como ele ama e se importa comigo e com você. E ele nos cure até esse ponto. Em Marcos 5:34, diz o seguinte: e Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, esteja liberto do teu sofrimento. Querido, a fé pode te levar a esse ambiente. Mas sempre tem, em todos esses exemplos que eu dei, existem vários na Bíblia, mas eu separei só esses de Naamã, dessa mulher e desse leproso, para te mostrar que nos três, quem sabe os problemas eram diferentes, as doenças eram diferentes, em um dos casos era diferente. Mas em todos eles, alguém tinha que chegar até Jesus. Não tinha outra forma de ser curado, a não ser chegando diante do Mestre. Se você está aqui hoje, se você está aí na tua casa assistindo essa ministração, quem sabe agora ou em outro tempo, se você está aí é porque Jesus tem algo para fazer com você. Ou quem sabe se não é em você, é através de você. Mas o que importa é que vai acontecer. Isso é que importa. Porque alguém chegou diante de Jesus. Quem sabe você não é a pessoa que está doente, que está com a lepra, ou com sangue, com qualquer outro problema. Mas você, quem sabe, é um dos amigos que vai descer alguém pelo telhado para que essa pessoa seja curada. O que importa é que o poder de Deus vai ser manifestado na terra. Em alguém, seja em você ou através de você.
E essa mulher, do mesmo jeito, ela chega com fé, acreditando e crendo, porque ela não tinha mais alternativa. Quem sabe você está ouvindo isso agora e você fala, poxa, eu também não tenho mais nenhuma alternativa. Então você está no lugar onde Jesus precisava que você estivesse. Porque agora ele pode manifestar o poder dele, porque não tem mais nada que possa trazer dúvida em você. Quando Lázaro morre, por que Jesus não vai no outro dia? Se Jesus amava ele. Quando nós olhamos para a cultura dos judeus e para a cultura da época, existia algo que falavam assim que o espírito ficava aos redores, próximos, e ele podia até voltar, quem sabe. E isso poderia acontecer em até 2 dias. Se isso não acontecesse em 2 dias, realmente aquela pessoa era considerada como morta. Mas Jesus não chega no segundo, não chega no terceiro, ele chega quando? No quarto. Para garantir, para ter certeza, para que eles tivessem convicção da manifestação do poder de Deus, para que Deus fosse glorificado. Querido, parece que às vezes está demorando o que você precisa que aconteça. Parece que a cura está demorando. Puxa vida, eu não tenho mais alternativa. Parece que Jesus não vai fazer nada. Querido, ele está só olhando. Porque ele só está melhorando aquilo que ele vai fazer para que o nome de Deus seja exaltado. Em tudo que nós vivemos, Deus é exaltado. Jesus sempre vai buscar a glorificação, vai buscar a exaltação do Pai. Por isso que nós temos que confiar, nós temos que acreditar. Nós temos que realmente olhar para ele e falar assim, olha, realmente eu acredito, realmente vai acontecer, realmente vai dar certo. E o nosso papel é crer, o nosso papel é acreditar. Eu tinha até anotado, deixa eu ver se eu anotei uma coisa aqui, que eu achei bem interessante no texto. Que quando ele fala, se quiseres, purifica-me, é algo muito que eu acho que vale a pena a gente pensar. Porque a palavra diz assim que tudo aquilo que nós pedimos com fé, nós vamos receber. Beleza. Só que nós entendemos que Deus não é obrigado a fazer a nossa vontade. Deus não é obrigado a atender os nossos caprichos. Deus não é obrigado a fazer tudo aquilo que eu quero. Mas o meu papel e a minha obrigação é crer que Ele pode fazer todas as coisas. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você ora por alguém, quem sabe você já teve essa experiência, de chegar e orar por alguém e aquilo não acontecer. E aí você orar por uma outra pessoa e do nada aconteceu. Não é porque a tua fé diminuiu ou porque você não teve fé, é porque Deus está no controle de tudo. E Ele libera e faz aquilo que Ele quer. Mas o nosso papel é acreditar. O nosso papel é crer. O nosso papel é depositar fé. É usar a autoridade de Deus para que o poder de Deus venha se manifestar. Então não vai ser todas as vezes que você vai orar por alguém, essa pessoa vai ser curada. Não vai ser todos os momentos que você vai orar e o milagre vai acontecer. Não é porque você não tem fé, é porque Deus não está permitindo aquilo acontecer naquela hora. Quem sabe não é o momento daquilo acontecer. Jesus podia ter ressuscitado Lázaro no segundo dia, mas não era a hora daquilo acontecer. Por isso que nós temos que entender e aprender o tempo de Deus. A palavra diz assim em Isaías 53, e ele fala assim, verdadeiramente, ele tomou, 53, 4 e 5, se você quiser anotar. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido, ele levou tudo sobre a cruz. Nós carregamos coisas que não era para nós carregarmos. Nós levamos algo sobre nós, muitas vezes, que não era para estar sobre os nossos lombos. Nós levamos culpa que já foi lançada na cruz muito tempo atrás. E a única coisa que eu e você precisamos fazer é lançar isso tudo sobre a cruz. Hoje foi cantado um louvor e não foi combinado para cantar. Mas o texto, o hino falou que é para nós deixarmos na cruz. É para lançar tudo sobre ele. A palavra é assim, lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Deus está cuidando de todos os detalhes. O problema é que às vezes nós não entendemos e não aceitamos o que Deus está fazendo e do jeito que Ele está fazendo. Mas nós estamos aqui para aprovar o jeito ou a forma como Deus está fazendo. Nós estamos aqui simplesmente para aceitar, Senhor, é desse jeito que o Senhor quer fazer, então vamos embora. Eu estou contigo e não abro mão. Naamã, quando ele chega diante de Eliseu, ele olha assim e fala assim, poxa vida, mas eu vou ter que pular naquela água mesmo? Tem certeza? Tem tanta água boa lá perto. Tem que fazer isso mesmo. Querido, Deus não é Deus de lógica. Deus não está aqui para atender os nossos caprichos. Deus não está aqui para olhar se a água está fria, se a água está quente. Ele fala assim, entra, mete o pé na água.
Coloca o pé na água, faz o que eu te mandei fazer, que vai dar certo. Eu estou dizendo, eu sei de tudo, eu sei de todas as coisas. A única coisa que eu e você precisamos fazer é acreditar no que ele está dizendo. Se a palavra disse que ele levou sobre si todas as nossas doenças, então acredita. Para de carregar algo que não é seu. Para de carregar algo, uma maldição que foi lançada que não é para você. Jesus levou sobre si todos os nossos problemas. Ele levou sobre si tudo que está escrito aqui. Mas muitas vezes nós queremos continuar carregando uma bagagem. Muitas vezes nós queremos continuar carregando esse acessório que não é para você. Eu falei uma vez aqui que vitimismo não leva ninguém a nada. Não adianta ficar amarrando uma situação simplesmente para fazer a cara do gatinho de bota para as pessoas, não. Deus te chamou para ser vencedor, Deus te chamou para ser restaurado, Deus te chamou para ser curado, mas tem que ter um posicionamento em mim e em você. Senão não vai prosperar, senão não vai curar, senão não vai acontecer nada. Porque Deus chamou pessoas valentes. A palavra diz que o reino de Deus é tomado à força e nós temos que ter coragem para isso acontecer. Coragem para chegar no teu emprego, para chegar na tua escola e falar assim, eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, e eu não tenho vergonha disso. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar que são cristãos. Só que quem tinha que ter vergonha é o mundo, de não ter entendido quem é Jesus. De não ter entendido ainda que Ele fez tudo para que nós fôssemos livres. Eles deveriam ter vergonha. E aí Jesus toca. Quando Jesus toca nesse rapaz, Jesus está quebrando um paradigma fora do comum. Porque ele está falando assim, ó, vocês estão achando que ele é leproso, né? Beleza. Então eu vou confundir a cabeça de vocês. Porque em momento nenhum o rapaz fala que tem lepra. Você não vai ver em texto nenhum. Em Marcos, Lucas, você não vai ver. O texto não fala que ele era leproso. Ele simplesmente fala assim, olha, você pode me curar, você pode me limpar, você pode me purificar. Só que o Espírito Santo já tinha falado para Jesus, está vendo esse homem aí? Ele é leproso. Sabe o que Jesus podia ter feito? Exposto ele, exposto o problema dele e colocado ele à mercê da multidão. Para quem sabe envergonhar ele, deixar ele realmente mal visto por toda a sociedade, porque com certeza tinha alguém que estava sentindo um cheiro estranho perto dele. Com certeza alguém estava desconfiado. Com certeza. Só que Jesus sabe lidar com os nossos problemas. Jesus sabe lidar com a tua situação. Ele sabe lidar com a tua doença. Ele sabe lidar com o meu problema. E a intenção de Jesus nunca foi me expor ou te expor. A intenção de Jesus foi curar você, foi curar a mim, para que nós pudéssemos ser usados por Ele, para que nós pudéssemos manifestar aquilo que Ele já gerou em nós. E aí Jesus fala assim, eu quero sim, seja curado. E aí quando Jesus toca nele, quem estava desconfiado que ele tinha lepra já pensou, pronto, Jesus agora é um leproso. Lascou agora. E aí, eu quero ver o que ele vai fazer. Mas e aqueles que estavam em dúvida, quem sabe, falando, não, ele não é leproso, então não vamos fazer nada com ele. Mas Jesus olha para dentro dele e fala assim, está resolvido o teu problema. Está resolvido o seu problema. Vai. Nesse texto de Mateus, ele não estende, né? Mas nos outros textos, acho que se não me engano em Lucas, ele é mais completo. E aí Jesus fala assim, olha, beleza, você está curado, mas não fala para ninguém. Vai lá no sacerdote, oferece a oferta como um leproso, como tem que ser através da lei, para que seja dando um testemunho disso que aconteceu. E sabe o que ele faz? Ele sabe que o ser humano é muito poucudo, ele sabe que a gente não consegue ficar com a boca fechada. E Jesus tinha um propósito naquilo ali. Que quando eu e você somos acometidos pelo amor de Jesus, nós queremos falar para todo mundo o que aconteceu. Nós queremos contar para os 5 ventos, para todos os lados o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. Ele sai falando para todo mundo o que aconteceu. Ele sai contando para todo mundo. Porque aquilo que Deus faz em mim e em você não é para ficar aí. É para glorificar a Deus e mostrar o que Ele é capaz de fazer. É para mostrar para aquela pessoa que está lá perto da sua casa, quem sabe que mora junto com você, para mostrar para ela que Jesus ainda está operando, que Ele continua operando e que Ele nunca vai parar de fazer. E aí eu pergunto uma coisa para você, Jesus toca nele. Jesus tocou nele. E uma pessoa que toca num leproso se contamina e morre de lepra. Jesus morreu do quê? Jesus morreu de amor, por mim e por você. Jesus não morreu de lepra. Porque Jesus, ele está longe de qualquer tipo de doença. Porque Ele é a cura, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Simplesmente para amar a mim e a você, para chegar no dia de hoje, nesse culto. Quem sabe você está em casa agora.
simplesmente para ele manifestar o poder dele em você, ou através de você, para mostrar o quanto ele ama e o quanto ele se importa. E aí no versículo 3, Jesus diz o seguinte: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: sim, eu quero, seja curado. E ele ficou imediatamente curado da lepra. Fica de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Querido, o sonho de Jesus sempre foi te ver bem. O sonho de Jesus nunca foi de te ver triste. O sonho de Jesus nunca foi de te ver doente. Ele nunca sonhou com isso. Foi por isso que ele foi para a cruz. Justamente para fazer aquilo que eu e você não podíamos fazer. Ele foi para a cruz justamente para mostrar que aquilo que eu e você não poderíamos fazer, e o texto de Isaías nos mostra isso de uma forma muito detalhada. Que era para nós estarmos lá. Que era para nós vivermos aquele cenário. Que era para nós estarmos no lugar dele. E da mesma forma como ele pode te prosperar financeiramente, da mesma forma que ele pode estruturar a tua família, da mesma forma que ele pode fazer qualquer outra coisa, ele pode curar você. Do mesmo jeito, ele pode manifestar o poder e a autoridade para transformar a tua saúde, para transformar a emoção que existe dentro de você, para tirar aquela doença emocional que está dentro de você, quem sabe de um trauma, quem sabe de um maltrato, não sei o que aconteceu com você. Mas independente do que aconteceu, Deus pode fazer qualquer coisa. Jesus morreu por você. Ele morreu porque Ele ama você. Ele se entregou por mim e por você por amor. Às vezes para você parece ser difícil. Parece ser difícil ver a libertação do seu esposo, da sua esposa. Quem sabe parece que não vai dar para ver o filho ser restaurado. Mas eu falo para você, dá sim. Dá sim, porque Jesus pode dar conta disso. Você, quem sabe, não pode. Você chegou num ponto onde você não consegue mais. Você não tem mais força, você não tem mais ânimo, você não tem mais estrutura para conseguir viver e passar o que você está passando. Mas eu falo para você, lança sobre Ele todos os teus problemas. Lança sobre Ele essa doença. Lança sobre a cruz tudo aquilo que você está passando. Lança aos pés da cruz. Lança aos pés do madeiro. Lembra da ministração de semana passada? Que Agar deixa um menino no pé do madeiro? Faz isso também. Deixa Jesus transformar a tua história. Deixa Ele mudar a situação e o cenário que você está vivendo. Não esqueça que isso é passageiro, é só um momento, é só uma página e ela vai virar. Mas faça essa página virar com algo glorificando o nome do Senhor. Se deixe, se permita ser abençoado por Deus. Se permita ser tocado pelo Senhor. Deus, Ele quer te tocar. Deus, Ele quer me tocar. Deus, Ele quer transformar a nossa história, mas depende de mim e de você ter um passo e uma atitude de fé para que isso venha acontecer. Só depende de nós. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Quem sabe é por você ou é por alguém, mas Deus vai manifestar o seu poder. Deus vai exercer autoridades através da tua vida. Se tem algo que você quer nessa noite sobre cura, seja emocional, sentimental, pessoal, física, não sei. Independente do que for, Deus pode transformar a tua história. Independente do que aconteceu, seja um trauma ou o que for, Deus pode mudar. Ele pode sarar, Ele pode restaurar todos os sentimentos. Ele pode fazer você começar a viver os melhores dias da tua vida, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo nada daquilo que você, quem sabe, está pedindo. Ele pode mostrar para você que você pode ter uma vida saudável, tanto física como espiritual. E você vai ver que, quem sabe, muitas coisas que você está pedindo para Deus não tem sentido, porque você ainda não entendeu, porque você não está bem. E a partir do momento que você está sarado, a partir do momento que você está restaurado, Ele começa a realmente, agora você tem capacidade para carregar isso aqui. Agora você tem condições físicas e espirituais para tomar nas mãos aquilo que eu tenho prometido para você. Querido, você não vai pegar nada pesado e dar para alguém que está fraco até que essa pessoa se restabeleça. Nem comida você dá muito forte para alguém que está ruim. Eu lembro que uma vez nós fizemos um jejum de 24 horas, há muitos anos atrás, e foi acho que um dos primeiros, acho que o primeiro que eu tinha feito na minha vida. E aí eu lembro que o pastor deu uma recomendação quando acabou o jejum: pessoal, vão devagar na hora de comer, vocês estão já há um bom tempo sem se alimentar e tal, orando, ainda estava sem água também, então vão devagar. E aí teve uma pessoa que foi com muita sede ali, e comeu muito rápido e começou a passar mal, porque o corpo ainda estava meio fragilizado. Você está entendendo? Então tem coisas que Deus não permitiu ainda você viver, não é porque Ele não quer te dar, é porque você ainda não está sarado o suficiente. É porque você ainda não está preparado o suficiente, você não tem força o suficiente ainda para viver o que Ele tem preparado para você. E aí eu falo novamente para você, só depende de você prosperar. Não depende de Deus, porque Ele já falou que Ele tem os melhores sonhos a nosso respeito, Ele tem os melhores pensamentos, Ele já tem um projeto de vida escrito para mim e para você.
E a única pessoa que pode acessar isso é você mesmo. Sou eu mesmo. Então eu quero que você feche os teus olhos neste momento. E eu quero que você comece a apresentar diante de Deus. Sabe, da mesma forma como eu fiz hoje lá no médico. Pega o resultado do teu exame. Faça um autoexame agora e começa a mostrar para ele o que é que tem que ser resolvido. Fala, Senhor, estou sentindo isso. Estou com esses sintomas, sentindo essa dor. Isso tem me machucado durante todos esses anos. É isso que tem acontecido. E eu preciso de uma cura, eu preciso de uma restauração. Eu preciso que algo seja feito nessa noite. Comece a falar com ele. Não espere eu orar por você. Comece a falar com ele. Deus te deu liberdade por meio da cruz para que eu e você tivéssemos relacionamento com Jesus e através dele.